Era uma segunda-feira comum quando o delegado me chamou na sala dele e fechou a porta. Sentei na cadeira do outro lado da mesa. Ele abriu uma pasta, virou na minha direção e disse: "O Fábio não é policial." Fiquei olhando para ele. Nunca foi. Não tem matrícula, não tem formação, não passou por nenhuma academia. Os documentos que ele apresentou quando entrou aqui eram todos falsos. Fiquei em silêncio por um tempo. O Fábio era o parceiro com quem eu dividia viatura há 2 anos. O homem que eu cobria em ocorrências, que cobria de volta, que eu tinha levado para jantar na minha casa 3 vezes, cujos filhos eu conhecia pelo nome. Não era policial. Em 2 anos, nenhuma sirene havia disparado dentro de mim, e é disso que eu me envergonho até hoje. Se você está chegando agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem uma história nova aqui. Meu nome é Marcos, tenho 44 anos, sou policial civil há 18 e conheci o Fábio quando ele foi transferido para a nossa delegacia. Transferência era coisa comum, a gente recebia gente de outras unidades com frequência. Fábio chegou com documentação, com um histórico de serviço, com uma história de 8 anos em outra delegacia do interior. Era comunicativo, prestativo, sabia se mover dentro do ambiente como alguém que tinha vivido aquilo por anos. Na primeira semana já estava integrado. Em um mês era como se sempre tivesse estado ali. Eu nunca questionei nada. Por que questionaria? A investigação sobre o Fábio tinha começado por um detalhe pequeno. Um sistema federal de identificação tinha retornado uma inconsistência na matrícula dele durante uma consulta de rotina. O tipo de coisa que passa despercebida na maior parte das vezes, mas que, naquela vez, um analista resolveu aprofundar. O que o analista encontrou foi o seguinte: a matrícula do Fábio pertencia a um policial que havia sido exonerado 6 anos antes por abandono de cargo. Um profissional que havia saído da corporação e sumido do sistema. Fábio tinha encontrado esse número em algum lugar, não ficou claro como, e construído uma identidade profissional inteira em cima dele. Documentos de transferência falsificados, histórico de serviço inventado, registros de ocorrências que ele havia inserido no sistema para criar rastro. 2 anos de rastro falso, mas havia mais. Quando o delegado foi investigar as ocorrências em que o Fábio tinha atuado, encontrou irregularidades, apreensões com registro inconsistente, depoimentos conduzidos de forma que não seguia protocolo. Pelo menos 2 casos em que ele havia agido de forma autônoma, em situações que exigiam supervisão. Nenhuma dessas irregularidades tinha sido flagrada na época, por mim, pelos outros colegas, pelo próprio delegado, porque Fábio sabia exatamente o quanto errar sem chamar atenção. Fiquei pensando nas ocorrências em que havíamos trabalhado juntos, nas vezes em que ele tinha abordado alguém e eu estava do outro lado da rua, nas vezes em que tinha conduzido um depoimento enquanto eu cuidava da papelada. Não havia como saber o que tinha ficado fora do meu campo de visão, e isso me perturbou mais do que tudo. Fábio foi detido numa quinta-feira à tarde. Eu estava de folga. Soube pelo telefone, por um colega que me ligou antes que saísse qualquer comunicado oficial. Fui até a delegacia mesmo assim. Ele ainda estava lá quando cheguei, sentado numa sala esperando ser conduzido. Passou por mim no corredor, me olhou, não disse nada. Eu também não disse nada. O que eu diria? Nos dias seguintes, prestei depoimento sobre os 2 anos que havíamos trabalhado juntos. Respondi cada pergunta com o máximo de precisão que conseguia. Sim, ele parecia integrado. Sim, o comportamento era compatível com o de um policial experiente. Não, nunca observei nada que me fizesse questionar a documentação. Cada resposta era verdadeira, e cada resposta me pesava, porque verdadeiro e suficiente não são a mesma coisa. Eu era o parceiro dele, era a pessoa que deveria estar mais próxima, e em 2 anos não havia percebido nada. O investigador que conduziu meu depoimento disse, no final, que casos como esse eram raros, mas não únicos. Que impostores dentro de forças de segurança existiam em vários países, que a infiltração costumava funcionar justamente porque o ambiente pressupunha confiança entre os membros. Ouvi tudo, mas conforto racional não resolve desconforto real. O processo contra o Fábio seguiu, as irregularidades nas ocorrências foram revisadas, alguns casos foram reabertos, o impacto real do que ele havia feito ou deixado de fazer, ainda estava sendo mapeado quando me afastei do acompanhamento do caso. O que ficou pra mim foi uma pergunta que não tem resposta limpa. O que eu deveria ter visto? Analiso os 2 anos na minha cabeça com uma frequência que não é saudável. Cada ocorrência. Cada conversa. Cada vez que ele disse alguma coisa sobre o passado. Sobre a outra delegacia. Sobre casos que havia trabalhado.
e não consigo identificar o momento em que eu deveria ter parado e questionado. Isso é o que mais me incomoda. Não a traição. Não a farsa em si. É não conseguir encontrar o ponto em que eu falhei. Porque talvez não haja um ponto. Talvez a farsa fosse boa o suficiente para não ter ponto. E se for assim, se uma pessoa determinada o suficiente consegue se infiltrar num ambiente de segurança por 2 anos sem ser detectada, então a pergunta não é só sobre o Fábio, é sobre o que qualquer sistema de confiança deixa de ver quando decide confiar. Obrigado por ter ficado até aqui. Se esse relato te marcou, deixa o like. Ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas. E se você tem uma história parecida, conta nos comentários. A gente lê tudo.